E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre política e Estado para Platão e Aristóteles. Então, vamos lá. Bom, quais são nossos objetivos? Conhecer a concepção de Estado e de política no pensamento de Platão e Aristóteles e reconhecer a distinção do conceito de política em Platão e Aristóteles. Quando mencionamos a palavra política, o que você entende por esse termo? Qual que é a sua origem? Como os filósofos Platão e Aristóteles pensavam a política? Então, política é essa palavrinha, né, esse conceito que é muito próprio da filosofia e que a gente usa normalmente, mas a questão é, a gente sabe o que significa política? Né? Quem faz política? Nós fazemos todos, é um grupo de pessoas que faz, né? Então a gente tem dentro da área da filosofia política todas essas reflexões sobre o que é política, quem deve governar, o que é, quais são os tipos de governo, né? E isso, claro, começou ali lá na Grécia Antiga. Então, o berço da política e da democracia ocidental foi a Grécia Antiga. A Grécia não se constituía um reino ou império. Os gregos viviam em polis, cidade-estado. A palavra política quer dizer a arte de administrar a polis. Então a gente vem aqui, ó, assim que surgiram as polis, né, em vários lugares da Grécia. Então a Grécia não era um país onde tinha cidades que eram organizadas pelo a federação ou estados com cidades, né? As cidades se auto-organizavam, de ter algumas bem famosas, Esparta, né? Você que viu 300, ou também Atenas, que é onde estava ali o berço da filosofia. Política nada mais era do que a organização da polis, né? Claro que quando se vive uma cidade-estado que é independente, a gente precisa pensar sobre como que elas vão ser organizadas, né? Então esse papel, essa função de organizar a polis era chamado de política. E político nada mais era do que aquele que é o cidadão da polis, né? Aquele que mora na cidade, que tem que fazer parte da organização dela, já que a Grécia vivia em uma democracia, né? Ele era chamado de político, o cidadão da polis. Bom, e o que pensa então Platão, né? A teoria política do Platão está baseada em seu idealismo metafísico. Para ele, assim como existem 3 tipos de alma, existia também 3 tipos de caráteres. Então, vale a gente comentar um pouquinho, né? O Platão ele escreve um livro que chama A República. E nesse livro ele está pensando assim: como deveria ser uma cidade justa, uma cidade boa? Como que ela deveria ser organizada? Por isso que a gente fala que ele está idealizando, né? Ele mora lá em Atenas, mas ele vai escrever um livro pensando, eu vou colocar aqui qual que é o meu plano, né, para que as coisas deem certo. Já que o Platão era crítico da democracia, estava vivendo ali na democracia grega, mas ele achava que, na verdade, ali o povo não participava de fato. A gente via um grupo manipulando o povo, que achava que estava sendo ali autêntico, independente, mas na verdade só estava sendo manipulado. Vale lembrar também, né, que foi a democracia grega que matou Sócrates. Sócrates era o professor do Platão, né? Então, assim, ele foi julgado, ele foi condenado em praça, né, por votos, e ele foi condenado à morte. Então, Platão olha e fala assim, olha só, né, a democracia grega, ela condenou Sócrates, então é claro que ela não é melhor. A partir daí, ele vai começar a pensar como que deveria ser organizada a cidade. Como existem 3 tipos de almas, existem 3 caráteres diferentes de pessoa. Eu falo assim que é como aqueles filmes que a gente vê que tem um anjinho, um diabinho, né? Para o Platão tem 3 anjinhos que estão falando coisas diferentes. E nós somos divididos em pessoas que escutam mais um ou outro, né? Essas são nossas características, nossa personalidade. Então, primeiro, a gente tem o caráter concupiscível, tipo de alma em que há a prevalência dos desejos e das paixões mais animais. Essa alma está localizada na região abdominal, seria o atributo dos artesãos e dos trabalhadores. Então depois a gente tem a alma irascível, o tipo de alma que prevalece os impulsos de agressividade e a força, está lá na região do tórax, o atributo do soldado.
E por último, a gente tem um caráter racional, tipo de alma com predomínio da razão, região da cabeça. Ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. Como que ele está pensando nessa divisão, né? Então, para o Platão, as crianças, desde o começo da vida, seriam organizadas iguais, né? Digamos que elas recebem uma educação igual, né? Elas estão lá aprendendo, faz-se um teste, sai ali quem tem aptidão, né, para ser comerciante, artesão, então são designados, são escolhidos para isso. Continuam, né, um tempo mais, a gente vê aqueles que têm aptidão, por exemplo, para a área militar, da guarda da cidade. Depois de um tempo, continuam estudando aqueles que vão se tornar os magistrados, os filósofos e pensadores. Esses vão ser designados a cuidar da cidade, né? Platão ele vai usar o termo rei filósofo. Tá puxando uma sardinha aí para a filosofia. Vai dizer que ou os filósofos se tornam reis ou os reis se tornam filósofos, né? Porque ele diz assim: aquele que passou a vida estudando o que é justiça, o que é política, né? A arte da retórica, o direito, isso dá a ele, né, uma condição muito melhor do que todos os outros para comandar a cidade. Então vejam, Platão é totalmente contrário à democracia, já que ele está pensando em instaurar um rei filósofo. Mas não é qualquer um que pode ser rei filósofo. Lembrem-se que, né, é aquele que tem a aptidão, é aquele que responde à alma racional, intelectual. Então, o critério para um bom governo do Platão é: o bom governo é feito por aquele que é intelectualmente, racionalmente preparado para governar. E ele é assim, primeiro porque ele tem uma prevalência, né, da alma racional, e depois porque ele estudou a vida inteira para isso. Então, na teoria política de Platão, o caráter ideal dos governantes legisladores deveria ser o racional, né? Vão ser os filósofos, vão ser os pensadores, pois a capacidade racional e intelecto os levaria a um modo de governo justo e que atendesse da melhor forma o interesse de todos os cidadãos da polis. Aqui a gente vê a divisão como pensa o Platão, né? Nós temos a classe econômica, proprietário de terra, artesãos e comerciantes, que vão garantir a sobrevivência material da sociedade. A gente tem a classe militar, guerreiros responsáveis pela defesa da cidade. E a gente tem a classe dos magistrados, que são sábios e legisladores que vão garantir o governo da cidade sob as leis. A política em Platão é idealizada, pois ele imagina uma sociedade saudável e justa em que cada um atue conforme sua natureza e no momento oportuno. Então veja, é muito importante a gente lembrar disso quando a gente fala aqui. A política do Platão é idealizada, a forma de governo dele é idealizada. Ele não está partindo do que era a Grécia e fala assim, ok, vou dar palpites em como arrumar a situação atual. Ele não está partindo da situação atual. Ele está idealizando, pensando como que deveria ser o melhor. Quem deveria governar, né? Quem deveria mandar e quem deveria obedecer. E você pensa, né? Ele está falando de uma coisa para a vida. Ah, o magistrado, o rei filósofo, é aquele que vai ficar 60 anos estudando, né? Então ele está idealizando como deveria ser uma resposta também à democracia, que para ele é um sentido falho. É importante a gente lembrar disso, porque quando a gente for estudar o Maquiavel, que é um filósofo político realista, ele vai criticar o Platão justamente por isso. Olha, na antiguidade essa galera ficou idealizando como deveria ser a política. Aí é tudo bonito mesmo, né? Ah, eu imagino que o rei filósofo ele não vai ser corrupto, ele vai ser justo, ele vai sempre governar com virtude, porque é isso que diz o Platão, né? Ele tá lá, não é porque ele quer. Ah, um dia ele acordou e falou assim, eu quero ser rei porque eu quero poder. Ele está lá porque a característica da alma dele que mais prevalece é a racional. Então, por ele ser intelectual, ele vai ser virtuoso, né? Então, ele vai ser um governante justo porque ele conhece racionalmente, ele estudou o que é ética. Então, ele jamais vai ser corrompido. Essa é a ideia do Platão, né?
A gente vai ver depois o Maquiavel falando, olha, não cabe mais a nós pensar a política de uma forma idealizada. A gente tem que partir da realidade. Bom, mas vamos lá, tem uma atividade aqui para vocês, né? Faça um texto explicando a divisão pensada por Platão para uma cidade perfeita e depois faça um comentário sobre a ideia dos mais sábios liderarem. O que você acha, né? Faça aí um texto sobre como Platão está pensando essa cidade e se centre mais nessa característica do governante, que é aquele líder intelectual. Qual que é a sua opinião em relação a isso, certo? Agora é com você, então. E aí, pessoal, conseguiram responder, né? O Platão ele faz então um desenho sobre como seria a cidade ideal e coloca que o governante deve governar justamente porque ele estudou para isso.
Será que alguém que mais estudou política vai ser também o melhor governante de todos, né? Aí é uma questão que a gente pode pensar sobre isso. Vamos continuar a falar do aluno do Platão, o Aristóteles. Para Aristóteles, a política é a ciência ou a arte de governar para o bem de todos e tem como objetivo a felicidade humana. Essa ciência divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade do homem como cidadão da polis, e na política, que se preocupa com o bem comum. A política é uma ciência prática, ou seja, é uma ciência onde o conhecimento se desenvolve por meio das ações. Então, para Aristóteles, o bom cidadão é aquele que, após ter passado por uma boa educação, essa educação, né, os gregos vão chamar de paideia, torna-se apto a participar da administração da cidade, pois todo cidadão, quando se torna íntegro e justo, é um filósofo por natureza e, assim, pode ser um bom governante para a polis. Então veja que o Aristóteles sempre muito mais brando do que o Platão, né? Enquanto o Platão está dizendo assim, olha, só ele que tem que governar, é o rei filósofo, né? Não é qualquer um que pode ser apto, né, a governar. O Aristóteles vai dizer assim, não, todo mundo pode ser um cidadão. Essa educação, que eles chamam de paideia, todos podem receber, né? E eu recebendo, eu entendendo o meu papel, né, na sociedade como cidadão, possa exercer a governança da cidade. Mas cabe a gente fazer um parêntese aqui para pensar em quem que era o cidadão grego, né? Para começo de conversa, as crianças, os jovens, as mulheres, os estrangeiros, né? Alguém que não tivesse muita condição era retirado, não era considerado um cidadão, né? O cidadão era só aquele homem de posse, nascido e criado na cidade, aí sim. Então a porcentagem de cidadão na Grécia Antiga era baixíssima, né? Então quando Aristóteles está falando assim, ai, todos podem ser, ele não está falando de todo mundo não, né? Está falando de uma parcela mínima da sociedade. Vale lembrar também que na Grécia Antiga eles tinham escravos, né, que vinham de guerras, eles perderam guerras, eram estrangeiros e coisas assim. E o Aristóteles, por exemplo, era um que apoiava a escravidão, né? Ele dizia coisas assim do tipo, como os instrumentos de trabalho não se mexem sozinhos, então a gente precisa de escravos, né? Nem é que eu goste, mas eu gosto menos ainda de trabalhar. O trabalho era muito mal visto na Grécia Antiga, né? Quem trabalhava de fato eram os escravos, quem cuidava ali da criação das crianças, né? E da casa eram as mulheres. E os homens, então, eram livres para pensar a cidade e filosofar. Então tinha essa divisão aí que existia na Grécia Antiga. Bom, continuando aqui, né? Enquanto o Platão idealizava uma sociedade justa e perfeita, onde o legislador filósofo seria o governante ideal, Aristóteles, mais realista, apostava na boa educação dos cidadãos para prepará-los para a atuação na administração pública. Mas ambos acreditavam que cada indivíduo deve ocupar o lugar para o qual tem mais qualidades, mais virtudes. Essa é uma diferença entre os dois, né? A ideia de que não é só um ou um pequeno grupo que pode comandar a cidade. Dentro do grupo dos cidadãos, que também não era muito grande, né? Mas aqueles que estudassem, né? Aqueles que recebessem a educação podem governar e viver bem em sociedade. Já que Aristóteles vai dizer que, né, a realização do homem é na polis, é na cidade. E também é o Aristóteles que vai dizer que o homem é um animal político. Então, assim como as abelhas não vivem sozinhas, assim como os animais também não vivem sozinhos, você jamais vai ver uma colmeia com um indivíduo só, né? Então ele fala isso também dos homens. Os homens procuram viver em grupo, procuram viver em sociedade, porque é só assim que eles se realizam enquanto humanos, né? Só assim que eles podem exercer a racionalidade, encontrar a felicidade, é só em sociedade. Então nós vamos assim meio que naturalmente, instintivamente, procurar viver bem em sociedade.
Tanto na obra República de Platão como na obra Política de Aristóteles, os filósofos analisaram as formas de governo e julgaram qual a mais apropriada para a manutenção da liberdade, da justiça e da igualdade entre os cidadãos. Os dois filósofos concordam sobre a consideração e a cidade, a polis, ser o lugar adequado para a realização da felicidade e da liberdade dos cidadãos em sua plenitude. Um desenho dos dois aí, Bom, atividade pra gente. Nós podemos observar diferenças e similaridades entre os filósofos Platão e Aristóteles. Faço um texto apontando, Por exemplo, sobre o governo. Quem que pode governar? É qualquer um? É um grupo? Como é que pensa então Platão e Aristóteles em relação a isso? Então agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder, Claro que enquanto o Platão está pensando assim no rei, filósofo, para governar, pensa de uma forma muito mais idealizada, a política, Aristóteles olha as pessoas que estão ali e pensam, não, se elas receberem uma educação, é claro que todo mundo pode ser um cidadão, já que o homem naturalmente almeja viver em sociedade, certo? Vamos fazer nossa retomada. Então, nesta aula, nós estudamos as principais ideias de Platão e Aristóteles em relação à política, suas diferenças e pontos em comum. Falamos aí em como que foi organizada, a política grega, o começo da democracia. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!